na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos para a nossa mensagem matutina. Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração agora pelos pedidos, não é? Lembrando do nosso pastor Pedro Venâncio de Brito, que continua precisando do nosso clamor, da nossa oração. Quero colocar nessa lista também o nosso irmão José Carlos, diácono José Carlos da nossa sede também, está precisando de uma intervenção de Deus. Vamos orar, não é, por todos esses pedidos, apresentando ao nosso Pai. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, pela noite de paz que nos concedestes. Aqui estamos, ó Senhor, sustentados pelas Tuas mãos poderosas, tem nos guardado, nos livrado do mal, Pai. Muito obrigado, te agradecemos, Senhor. Agora queremos te apresentar todo o nosso caderno de oração que foi apresentado, Senhor. Abençoe grandemente essas vidas, intervenha nessas vidas, aquele que precisa de uma cura, de um socorro, de uma ajuda, Pai. Nós estamos entregando nas Tuas mãos e pedindo o Teu favor sobre eles. Também o pastor Pedro Venâncio de Brito, tu sabes como está o Teu servo, quanto ele precisa de Ti, também a família, ó Deus, que está apreensiva, esteja com eles dando forças nesse momento, Pai. Também o nosso diácono José Carlos, da nossa sede, abençoa o Teu servo, dá a ele a bênção e a cura para que ele possa, Deus, estar desenvolvendo seus trabalhos, suas responsabilidades, que o faz com muita alegria na Tua casa. Abençoa ele com toda a sua família, Pai. Agora eu te peço também por aqueles que estão conosco, ó Deus, nesta manhã, participando, ó Senhor, dessa mensagem matutina, ser com eles, abençoe grandemente, Senhor. Também aqueles que ouvirão através dos grupos que estão conosco, abençoe grandemente, Pai. E ao Senhor, entregando em Tuas mãos, rogando as Tuas misericórdias, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, hoje eu quero trazer um tema para vocês, que veio ao meu coração essa meditação, e eu quero estar trazendo para vocês também, para que vocês também participem. A mensagem está em Amós, no capítulo 4, versículo 12. Olha o que registrou esse profeta. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Essa é uma mensagem para o nosso coração. Precisamos de estar preparados, não só porque a vinda do Senhor é iminente e está para acontecer de repente, não é? E Ele mesmo disse que viria uma hora em que ninguém esperasse. Amém? Muitas mensagens, muitas profecias, muitos alertas têm acontecido, mas precisamos nós de ver como estamos e se estamos preparados. Vamos conhecer um pouquinho a história do profeta Amós. Se o profeta Amós vivesse em nosso mundo de hoje, provavelmente se sentiria muito à vontade. Afinal, ele viveu em uma época como a nossa, na qual a sociedade estava mudando radicalmente. Tanto Israel como Judá estavam em paz com seus vizinhos, e toda a riqueza e energia dos dois reinos poderia ser usada em benefício do seu desenvolvimento
ao invés de empregada em lutas contra o inimigo ou os inimigos, né? Ambos os reinos eram prósperos, suas cidades expandiam-se rapidamente e uma nova classe de comerciantes ricos estavam ganhando espaço. Os dois reinos estavam deixando uma economia essencialmente agrícola e se transformando em sociedade comerciais. Por isso, tanto Israel como Judá estavam conhecendo os benefícios e os problemas que vêm com as mudanças, não é? Amós, cujo nome significa o que carrega fardos, era pastor e cultivador de figos silvestres. Está lá no capítulo 1, versículo 1 e 7, verso 14, quando o Senhor chamou para o ministério profético. Ele vivia na aldeia de Tecoa, a 16 quilômetros de Jerusalém, durante o reinado de Osias em Judá, em torno de 790 a 740 anos antes de Cristo, e de Jeroboão II, no reino do norte, Israel, 793 a 53 antes de Cristo. Não, 753 antes de Cristo. Deixa eu corrigir aqui. Amém? Ambos, né? Amós, amém. Espera um pouquinho, irmãos. Espera um pouquinho aqui. Muito bem. Amós, um agricultor e pastor leigo e humilde, não era membro oficial do sistema religioso ou político judeu. Naquele momento da história, tanto Judá como Israel estavam desfrutando de prosperidade e segurança. O luxo abundava. Está lá no capítulo 3, 10 a 15, 6 e 6, verso 6. E a religião era popular. Israel reunia-se na capela real de Betel, está lá no capítulo 4, 4 e 5, e Judá celebrava as festas com entusiasmos, no capítulo 5, 21 e 22. Porém, o pecado estava corroendo a fibra moral e espiritual do povo das duas nações. Ganhar dinheiro para eles era mais importante que adorar. Imagine, esqueceram do Senhor. Estavam em paz, ricos, tudo bem, e Deus, e a busca a Deus. É muito sério isso, né? Os ricos exploravam os pobres. O sistema judicial era corrupto e a injustiça aumentava. Está lá no capítulo 5, 11 a 15, né? E aí vai. Amós declarou juízo contra as nações gentílicas, mas também contra Israel e Judá. Sua voz era um chamado para que se arrependessem da religião meramente ritual e buscassem o Senhor com sinceridade. Não podemos nos esquecer da palavra que Jesus disse: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui, a palavra que vinha do profeta para aquele povo é que buscasse o Senhor com sinceridade. Ele advertiu os aristocratas, dizendo que Deus iria julgá-los pelo modo como estavam maltratando os pobres. A despeito da paz e da prosperidade das nações, o profeta viu o fim se aproximando e exortou o povo: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Precisamos estar preparados e preocupados com isso. Não podemos nos esquecer, né, irmãos? Porque o nosso Senhor tanto pode vir de repente, como nós podemos ser chamados à eternidade de repente também. Deixa eu fazer um comentário. Isso te farei. Amós prediz dramaticamente o castigo final, sem que realmente o descreva. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Não é um desafio a que Israel se prepare para enfrentar o castigo, mas um chamado ao arrependimento. Deus está batendo. Quantos acontecimentos estão como que alertando o povo de Deus para a sua volta, né? A Septuaginta diz: para clamar ao teu Deus. Cada profecia de juízo é uma exortação ao arrependimento. Deus fala o que está para fazer, para que o povo dele acorde e se arrependa.
É Ele quem forma. Amós torna a declarar que as forças da natureza são uma revelação da majestade de Deus. Esses acontecimentos que nós estamos presenciando, os terremotos, chuvas, inundações, secas também, não é? Então, tudo isso Deus está nos sacudindo, né? Os cientistas procuram esclarecer tudo, mas por detrás de tudo isso é o Senhor chamando a nossa atenção para acordarmos. Uma lamentação sobre o pecado e destino de Israel. Capítulo 5, 1 a 6 e o verso 14. Amós exorta o povo a que ouça a sua lamentação por Israel. O profeta enfatiza a necessidade do arrependimento e especifica alguns dos pecados dos quais o povo era culpado. Considerando que sua persistente idolatria estabelecera um padrão de vida, o castigo na forma de cativeiro era inevitável. Agora nós vamos fazer a nossa conclusão, meditando de que tudo, meus amados, que está escrito aqui neste livro, ou está lá em Romanos 15, 4, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança, não é? A lição que vemos repetida às vezes na vida dos profetas é que Deus não se agrada de seus mensageiros porque eles têm muitos seguidores, mas porque foram fiéis, mesmo quando os ouvintes se recusavam a segui-los. Qual é a nossa missão? É estar alertando, mas o povo não está aceitando, mas nós temos que continuar falando, né? Mesmo quando os ouvintes se recusam a segui-los. E Deus ainda usa esse padrão de fidelidade para avaliar nossas vidas hoje. Como está lá em 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, mas me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. É um alerta para nós. Nesses dias de pandemia, nesses dias de crise, precisamos estar abrindo as nossas bocas e anunciando o Evangelho do nosso Senhor a todos, queridos. E ainda quero ler 2 versos, Romanos 10, 14 e 15, que diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Não é? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. É a nossa missão, pregar essa palavra, anunciar, não é? Que cada um de nós precisamos nos preparar para encontrar com o Senhor. Uns se encontrarão com o Senhor ouvindo essa palavra: vinde benditos de meu Pai, e possuído por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas outros não vão ouvir essa palavra, né? Outros vão simplesmente entrar na eternidade sem ter um contato com Deus. Por quê? Porque não quiseram ouvi-lo enquanto vivos. Porque morto, mas quem poderá ouvir o Evangelho depois de morto? Encerra-se, Hebreus 9, 27. Como o homem está sujeito a morrer uma vez e segue para o juízo. Aí você diz assim: mas eu sou crente. Não basta dizer que é crente. Tem que ser crente. Tem que ser cristão. Que crente até os demônios creem e estremecem. Mas o cristão vai procurar seguir o Senhor e guardar os seus ensinamentos desta palavra. Amados, Deus te abençoe nesta manhã e te prepare, né? Não esqueça que ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, né? Às 16 horas, nossa mesa redonda, às 18 horas, nós temos então o quê? Nós temos, né, o clamor das 18 horas com as nossas irmãs, amém? Que Deus abençoe. Eu não vou anunciar o programa do nosso pastor Ilci, que ele está enfermo, mas quem não sabe, ele possa voltar para fazer os trabalhos. Mas vamos estar atentos, né? 15 para meia-noite a meia-noite e 30, nós temos esse espaço com uma audiência com Deus e você vai lá. Se tiver, você vai assistir, tá bom, querido? Um grande fim de semana e amanhã, às 9 horas da manhã, o pastor Gênesis está aqui com a nossa escola bíblica. Deus te abençoe.
Deus te guarde, Deus te livre do mal. Amém e amém. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, amém.